Olá, bom dia a todas e a todos. Eu sou o Silvio Rocha, da Tocha Filmes, produtor do documentário Como Ela Faz. Para nós é uma alegria imensa estar aqui reunido nesse encontro, nessa sexta-feira de uma semana histórica, na qual a educação foi tratada com a importância que merece dentro do contexto de uma estratégia de país para a redução de desigualdade. Então, essa manhã a gente vai fazer a exibição do documentário Como Ela Faz, seguido de um debate com uma mesa de convidadas super especiais. Esse documentário, na verdade, é uma imersão na rotina de 12 personagens reais, cujos perfis representam uma grande parcela da população das mulheres do Brasil. Se nós conhecermos as histórias dessas mulheres, conheceremos os desafios que elas têm por mais equidade e de oportunidades no universo de trabalho. Eu queria agradecer a ONU Mulheres, o Movimento Mulher 360, o Instituto Etos e a Rede Mulher Empreendedora, que foram as organizações que nos deram bastante o norte de como abordar esses assuntos. Essa versão do documentário é de 22 minutos, que, na verdade, é parte da versão original e inédita de um documentário longa-metragem de 75 minutos que a gente vai lançar no final do ano. Então, por favor, fiquem atentos aí que, se vocês gostarem dessa pequena amostra hoje, certamente vão ficar bastante felizes com o que a gente vai apresentar com o material completo. Bom, sem muita demora, eu queria começar apresentando a nossa mesa super especial com as nossas convidadas. Ela é gerente dos princípios de empoderamento das mulheres da ONU Mulheres Brasil, responsável por promover o envolvimento e o avanço das práticas de empoderamento das mulheres na equidade de gênero no mundo corporativo. Ela é membro atuante também em outras organizações que discutem a equidade de gênero, como a Aliança, Movimento Mulher 360 e o Grupo Mulheres do Brasil. Eu queria apresentar a vocês e já deixar um grande muito obrigado a Adriana Carvalho, que é uma das vozes de especialistas do nosso documentário, e a ONU Mulheres, uma grande apoiadora do projeto desde o seu início. Bom dia, Adriana. Bom dia a todas e todos e todes. Muito obrigada, Silvio. É um prazer estar aqui nessa roda hoje e acompanhar novamente aí a parte pequena do documentário e ansiosa pelo lançamento do longa. Maravilha. Eu queria apresentar agora uma pessoa incrível que o documentário me deu a chance de conhecer ainda aqui virtualmente. Espero poder estar com ela algum momento. Ela é da cidade de Ceilândia, vizinha a Brasília, professora da Educação Básica da Secretaria de Educação do Distrito Federal há 29 anos, graduada em Letras pela Universidade Católica de Brasília, mestra em Linguística pela Universidade de Brasília, com ênfase em análise de discurso crítica, especialista em ensino à distância, então vocês podem imaginar o que isso representa hoje no nosso contexto de pandemia, especialista também em desenvolvimento humano, educação e inclusão escolar. Autora do projeto Mulheres Inspiradoras, agraciada com 13 prêmios, entre eles o Prêmio Ibero-Americano de Educação em Direitos Humanos. Eu queria apresentar a vocês a professora Gina Vieira Pontes, uma incrível mulher especialista aí que contribuiu com a sua presença no documentário e hoje no nosso bate-papo. Gina, prazer incrível estar com você hoje aqui. Bom dia, Silvia. É um prazer enorme estar aqui. Já quero agradecer a ONU Mulheres, a Matos Filho, a Tocha Filmes por esse convite tão honroso e dizer para todo mundo que está entrando aí para nos assistir que super vale a pena curtir essa exibição que a gente vai fazer agora. Ficou lindo o documentário e a gente vai ter um material incrível para discutir as questões de gênero na escola de maneira ainda mais qualificada. Obrigado, Gina. A nossa terceira convidada dessa manhã tem 26 anos e foi a sexta deputada federal mais votada do estado de São Paulo, eleita com mais de 260 mil votos. Ela nasceu e foi criada na Vila Missionária, na periferia sul da cidade de São Paulo. Foi campeã de Olimpíadas de Ciências e, a partir daí, ganhou uma bolsa em escola particular e depois em Harvard, nos Estados Unidos, onde se formou em ciência política e astrofísica. Foi cofundadora do Mapa da Educação e do movimento Acredito. Suas principais bandeiras no mandato são a educação, direito das mulheres, renovação política e futuro sustentável. Ela é uma personagem que vem inspirando muitas meninas e mulheres através da sua trajetória, seja trajetória como estudante e agora como deputada. Tabata Amaral, muito prazer em conhecê-la
novamente aqui virtualmente, melhor dizendo, e muito feliz de você ter aceitado o nosso convite para participar do documentário e hoje falar um pouco dessa semana e dessa luta toda que você foi, sem dúvida nenhuma, uma das grandes luzes aí no Congresso sobre, né, o Fundeb. Bom dia, Tabata. Bom dia, Silvio. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. É uma honra estar dividindo essa mesa com essas mulheres, com você. Estou ansiosa para o nosso debate e mais ansiosa ainda para ver o trechinho do documentário. Legal, bacana. A nossa quarta integrante da mesa, convidada, ela é graduada em Direito pela PUC de São Paulo, com mestrado pela University College London, é sócia do Matos Filho Advogados, onde atua com infraestrutura e energia, além de operações complexas de financiamento. É uma das fundadoras do grupo For Women, do Matos Filho, e hoje será a nossa mediadora. Marina Anselmo, bom dia, obrigado, e eu já faço aqui um agradecimento ao escritório, né, Matos Filho, por ter nos apoiado e nos inspirado nessa trajetória, porque foi num convite que eu tive para participar de uma dinâmica interna com colaboradores do Matos Filho que eu tive um insight de que o tema da equidade de gênero era algo que virava DOC, e virou. E aqui estamos, e eu estou muito feliz por isso. E agradeço profundamente o escritório e seus executivos aí que tanto promovem essa discussão. Obrigada, Silvio. Bom dia a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui. A gente, no escritório, tem tido aí um trabalho importante, né, em promover diversidade e inclusão de uma maneira geral, mas muito forte no trabalho de equidade de gênero. Temos trabalhado muito também em projetos que têm a ver com educação. A gente acredita demais nisso. É um prazer enorme estar aqui com vocês, com essa mesa de excelentes cabeças e mulheres maravilhosas aí que, de fato, fazem a diferença no Brasil e no mundo, e é disso que a gente precisa. Vocês são uma inspiração aqui para nós e eu acho que para todas as mulheres aí e também para os homens que estejam aí nos assistindo. Obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui e obrigada por poder dividir a mesa com cabeças tão maravilhosas. Obrigado, Marina. E por último, a nossa convidada, na verdade, já é uma grande amiga e parceira dessa jornada. Eu queria apresentar uma pessoa que tem uma trajetória já focada em documentários, já teve direção de séries para a TV Cultura, 4 episódios de série para o Tabu Brasil, na NetGeo. O primeiro longa-metragem que ela dirigiu, que se chama Vida, estreou na Mostra Internacional de São Paulo em 2013. E em 2014 ela trabalhou no desenvolvimento e roteiro do filme Começo da Vida, sobre primeira infância, um filme bastante conhecido, e também tem vários trabalhos publicitários com várias marcas. Eu queria convidar a Tatiana Vilela, a se apresentar e a saudar todos. A Tati, eu queria agradecer a parceria como diretora desse projeto e pela maestria com que você guiou uma equipe só de mulheres, que foi um desafio, né, super interessante para que a gente pudesse ter um retrato, um viés, né, um recorte bastante sensível para essas questões todas que a gente vai abordar no documentário. Então, Tati, obrigado de novo por estar tão perto e bom dia para você. Obrigada a você, Silvio, obrigada pelo convite, né? Porque foi o Silvio que me convidou para fazer esse documentário, mas eu queria estender esse agradecimento a vocês, essa mesa incrível, que eu estou muito feliz de participar e de poder apresentar o nosso trecho do documentário nessa semana que eu acho que é de extrema importância para o Brasil e para a educação no Brasil. Queria agradecer ao Mulheres, ao Matos Filho, e que vocês assistissem o documentário para que a gente converse um pouco depois. Eu acho que o melhor é estamos ansiosos para ver o filme, né? Não vamos mais falar, vamos assistir. Legal, pessoal. Então, um recadinho de ordem técnica. A gente tem algumas transmissões feitas por Instagram. Quando o link cair, após 1 hora de exibição, a gente automaticamente vai subir o link novamente. Então, fiquem conectados aí, não se deixem perder aí o finalzinho da história, tá bom? Então, Henrique, por favor, roda o nosso filme e boa sessão a todos.
Claro que as mulheres podem fazer as mesmas coisas que os homens, isso já está provado pela quantidade de mulheres que são médicas, advogadas, CEOs, atletas, militares. Cuida da rotina. Houve uma evolução. Apesar dessa evolução, nós ainda somos tratadas de uma forma muito diferente dos homens dentro do mercado de trabalho. Conhecida receita. O universo, para mim, é tudo, né? Nós somos parte do universo, tudo, né? A gente. Eu, desde pequena, eu queria ser astrônoma. Eu tenho que ver o sol nascer de pé no terreiro fazendo alguma coisa, né? Se é 24 horas, eu acho que 10 eu durmo, descanso e 14 eu trabalho. Eu me criei nesse lugar da mulher, e na cozinha, um lugar de mulher onde ela quiser. As pessoas esquecem um pouco de história. A minha mãe não podia ter conta em banco, minha mãe tem 76 anos. Quando se casava, na época dela, o CPF virava um só, era do marido. Você quer de 1 quilo de polpa, né? É. A gente tem uma responsabilidade muito grande para que a vida doméstica seja muito bem gerenciada por uma mulher. Há uma perversidade na construção da sociedade capitalista, que é a divisão sexual e racial do trabalho. As mulheres sempre trabalham e esse trabalho é naturalizado, é como se não fosse um trabalho, não é remunerado, não é reconhecido. E, no entanto, ele é fundamental para a sustentação dessa sociedade, porque ninguém sai de casa sem algum trabalho doméstico feito antes por alguém, geralmente uma mulher. Fala, tchau, Tabiso. Venho de uma família de mulheres negras. Fui educada por bisavó, por avó, por mãe. Aí depois veio eu e minha filha, então são 5 gerações de mulheres. E do ponto de vista da minha casa era isso, uma família de muito trabalho. Isso te toma horas, tanto que quando a gente olha a tabela do IBGE, que mostra o número de horas trabalhadas no trabalho remunerado, produtivo, número de horas trabalhadas no que se chama de trabalho reprodutivo, que é o do cuidado, as mulheres trabalham mais horas por semana do que os homens e têm menos tempo disponível para realmente a atividade econômica tradicional. Você assistiu o jornal? Tem coisas importantes. Eu tinha uma infância maravilhosa. Eu tenho 2 irmãos. Eu fui criada igual a eles. E em casa todo mundo era tratado igual, né? Todo mundo arrumava a casa, todo mundo lavava a louça, todo mundo cozinhava. Então, quando eu fui para o mundo corporativo, eu achava que o mundo era assim. Então, demorei muito tempo para perceber que, cara, o mundo não é igual para todo mundo. A nossa remuneração é menor, nossa ascensão na carreira é menor, a nossa chance de conseguir chegar num lugar que um homem chega na mesma rapidez é quase impossível. Bom, eu sempre gostei de futebol. Não tinha outra coisa que eu não quisesse assim, fazer. Aquela época era complicado a aceitação de uma menina estar jogando futebol no meio dos meninos. Eu acredito que hoje melhorou um pouco. Salarial também melhorou um pouco. R$300, R$600. Eu estava jogando final de Olimpíada, eu era artilheira da Olimpíada e eu ganhava isso. Minha mãe ainda fala, filha, acho que se fosse homem você estava rica. Eu falei, mãe, eu tenho certeza disso. Sim, a mulher branca ganha menos do que o homem branco. Às vezes ela ganha menos que o homem negro, nem sempre. E que a mulher negra ganha menos que a mulher branca, que o homem negro e que o homem branco. Que mecanismo social é esse que coloca mulheres negras numa posição sempre de subalternidade? Não tem como a gente negar que 300 anos de escravidão ainda gerem impactos na sociedade brasileira. Gera impactos. Eita, que sono gostoso. Eita, que sono. Eu trabalho de doméstica desde os 22 anos. Tenho 4 filhas. Não
pode pôr no da mamãe. Eu me sinto bem assim, sabe? Poder saber que eu posso fazer as coisas com as minhas filhas porque eu trabalhei e eu tenho dinheiro para isso. Eu quero que elas também façam diferente. Para elas, o melhor. Tchau. Até mais tarde. As pessoas falam que essa profissão é uma profissão como qualquer outra, né? Mas eu tenho 34 anos e nunca vi ninguém desejando que o filho fosse empregado doméstico. Tipo, eu tô pagando escola cara, tô investindo, porque quando ele crescer, ele vai saber lavar a louça direito, vai saber secar o banheiro. Se é uma profissão como qualquer outra, deveria ter esse tipo de discurso, né? E não tem. Aquele espaço de subjugação do trabalho doméstico que a mulher branca lutou anos para se livrar, é uma bandeira histórica do feminismo no mundo, sobrou para as mulheres negras, que foi o primeiro lugar que elas ocuparam com o fim da escravidão. Foi o trabalho doméstico, porque foi quando as mulheres brancas vão para o mercado de trabalho, essa lacuna ficou, as mulheres negras ocuparam. Então não dá para discutir igualdade de gênero sem que a gente discuta a questão racial. Não é vergonha nenhuma, né, servir. Minha mãe foi empregada doméstica. A questão é que as pessoas só veem a gente nesse lugar. Então pensar o lugar de fala é sobretudo pensar quais foram essas construções sociais que criaram esses lugares sociais e que fazem com que a gente, até hoje, acredite ou ache que uma mulher como eu não pode fazer filosofia. Eu boto fé na menina de 13 anos, medicina, tá sonhando, mas tem que cuidar do irmão. Eu boto fé na tia que tá trabalhando 12 horas, faxinando 3 horas na condução. Eu boto fé na minha... Eu sou sócia fundadora e estou enquanto CEO do movimento Black Money, que é um hub de inovação para a autonomia da população negra no Brasil e no mundo através da tecnologia. Nós atuamos em 3 frentes: comunicação, educação e serviços financeiros. Chegou rapidinho, viu, a nossa pretinha? Chegou? Chegou, tá todo mundo... A gente brinca, né? Tá todo mundo de olho na pretinha. Do ponto de vista da trajetória das mulheres negras, a gente também conseguiu muitos saltos. Hoje nós estamos nas universidades, nós estamos na área jurídica, no direito, nós estamos no campo de formuladoras de políticas públicas, né, da política institucional, mas, ao mesmo tempo, nós somos a maioria na base da pirâmide social. A equidade, ela vem desse lugar de reconhecer esse ponto de partida e trazer ações desiguais para poder corrigir, entendeu? A gente está falando de desigualdade social. Então, equidade é garantir que a gente tenha meios para reparar esses danos que foram causados. O lugar mais potente para a gente resolver isso, eu acredito que seja a educação. Não vou mais lavar os pratos, nem vou limpar a poeira dos móveis. Sinto muito, comecei a ler. Abri outro dia um livro e uma semana depois decidi, não levo mais o lixo para a lixeira. Eu sou a Jéssica, eu moro com a minha mãe e com as minhas 3 irmãs. Sou estudante, faço enfermagem. Muita responsabilidade, sendo irmã mais velha, é bem difícil. E tenho que estudar. E tenho que trabalhar, então é bem puxado, às vezes é muito cansativo. Não lavo mais os pratos. Quero travessas de prata, cozinhas de luxo. Está decretada a Lei Áurea. Então a gente precisa pensar em políticas onde a gente consiga sanar esses problemas. A sensação que eu tenho é que a educação ela te possibilita quebrar as paredes que estão ao redor da gente mesmo, vislumbrar outra possibilidade, vislumbrar um futuro. Agora tem 2 comissões ao mesmo tempo, que eu vou correr para dar presença nas 2, mas eu vou priorizar acompanhar de educação. Minha missão de vida é levar mais mulheres para a política. E eu tenho a plena consciência que só vai mudar quando o Congresso parecer mais com a sociedade brasileira, com mais jovens, mais LGBT, mais negros, mais periféricos, etc, etc. A igualdade de gênero ela é bem complexa, né? Um dos aspectos mais complicados diz respeito à questão da maternidade. Haja o que houver, tem 1 ano na vida de uma mulher
que a reprodução atravessa o corpo dela. Isso não tem paralelo para os homens. Tem que ajudar sua mãe, Você parece com sua mãe, rapaz. Ser mãe e ser trabalhadora é muito cruel. Querem que você seja um profissional exemplar, o melhor do mercado, só que eles não entendem que você é mãe. Pra ela, pra eu tocar neném. Porpério foi a pior fase da minha vida, eu tive depressão pós-parto, né? Eu senti que eu perdi esses 4 meses, porque eu não amava o Benjamin. Eu olhava pra ele e eu pensava, eu não amo esse bebê, o que eu vou fazer com ele? Eu comecei a fazer a terapia, aí que eu comecei a melhorar, eu falei, poxa, agora eu vou voltar a trabalhar? Então aí que eu decidi ficar em casa com ele. Eu fiquei com o Benjamin até ele ter 11 meses. O Gustavo parece que ele queria também estar em casa, né? E ele decidiu ficar em casa pra ter mais tempo com o Benjamin e pra desenvolver o projeto da empresa dele. Aí eu pedi pra voltar pra casa Ângela e o Gustavo é quem fica com ele nos dias que eu tô de plantão. Então ele consegue conciliar. A gente trabalha o dia eu trabalho e ele fica com o Benjamin e no outro dia eu fico com o Benjamin e ele trabalha. Incentivar mais homens, seja no cuidado com os filhos pequenos, fazendo sua parte, seja no seu cuidado com a casa, uma série de coisas, é algo crucial. É desconstruir essa visão machista, patriarcal, de que a responsabilidade da criação dos filhos é da mulher. Também é necessário que ele fique com o filho dele para que eu também, né, alcance aí os meus objetivos em outras áreas. Não é justo os homens terem 5 dias no Brasil de licença paternidade, enquanto nós mulheres temos de 4 a 6 meses de licença maternidade. Como que a gente talvez permita modelos diferentes da creche tradicional? Então, eu acho que essa é uma questão bastante prática, mas ainda que não venha como política pública, a gente tem visto algumas empresas fazerem a conta e dizer, dá para encarar isso, né? Empresas que já estão adotando licença maternidade e paternidade equivalente já mostram uma promoção maior das mulheres em cargos de gerência e cargos mais representativos. Pensar a igualdade de gênero, inclusão da mulher, não é pensar a inclusão da mulher, mas das mulheres. Mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres trans, todos têm a mesma voz, o mesmo peso. Nós temos várias gerações diferentes e aumenta a dificuldade, porque pessoas acima de 40 anos no mercado de trabalho, a exclusão é muito grande. Pessoas trans, então, essa dificuldade só se soma. Se for trans negra, pior ainda essa dificuldade. Então, é muito importante a gente reconhecer a diversidade dentro da diversidade que nós somos. Então, hoje em dia, eu dedico 50% da minha vida para o Transemprego, né, que é esse projeto de empregabilidade de pessoas trans, né, que eu milito desde 18 anos de idade. Então, eu conhecia várias pessoas com várias competências, com graduações, mestrados, doutorados e que não conseguiam inserção no mercado de trabalho por conta de ser trans. A gente está fazendo história, porque a gente está propondo a construção de valores e de perspectivas que não eram repensados, que estavam dados. Porque trabalhando numa empresa que a gente se sente livre e feliz para sermos quem somos, a gente consegue, de uma forma, produzir melhor, ter um resultado tanto para a empresa como para a nossa vida. Quando você tem empresas que apostam na questão da equidade de gênero em programas de empoderamento feminino, você tem 23% mais mulheres em cargos de liderança. Então, a grande provocação é como cada empresa consegue ajustar junto do seu sponsorship essas atuações, essas campanhas mesmo de incluir com desenvolvimento. E por que as empresas começaram a se atentar para essa questão de gênero? Foi um momento onde as consultorias globais começaram a discutir o tema de forma muito profunda e começaram a entregar business cases e pesquisas mostrando que equidade de gênero na liderança faz diferença, é um diferencial competitivo para o negócio. Ser da maneira que a gente é, com as cores que a gente tem, com a maneira que a gente se veste, com as nossas impressões, é isso que a gente precisa levar. Não mudem o jeito que vocês são em função de coisa nenhuma, porque essa é a nossa maior conquista. Eu mesma, hoje em dia, que trabalho aí com quase 400 empresas, eu falo, gente, eu conto nos dedos de 2 mãos as empresas que verdadeiramente eu gostaria de trabalhar e que fazem na prática aquilo que dizem na teoria fazer. Tem que pensar nisso 24 horas por dia, em todas as relações. Não adianta você, e eu acho que isso também acontece também.
A pessoa vai trabalhar lá no trabalho, ela veste a capinha da diversidade, né? Sai na rua, esquece tudo que fala, esquece o discurso, né? Isso também é super perigoso. É fundamental que o mercado de trabalho parta desse entendimento, porque senão a diversidade vira apenas um discurso festivo para dizer que está incluindo, e aí a pergunta que não quer calar é essa diversidade que a gente quer? Não. Porque ela não mudou as estruturas entre quem manda e quem obedece. E acho que cabe nós, líderes, realmente convidarmos para essa conversa, né, e puxarmos a integração, tanto na empresa como na sociedade, porque tem muito a somar. E se a gente deixar passar, se a gente continuar olhando de fora, sem realmente ser accountable, responsável por isso, a gente vai perder o bonde. Um tempo atrás diziam muito: vai levar um tempo. Daqui a um tempo nós teremos mulheres representadas nas diretorias e nas presidências das empresas. Mas os diretores e os presidentes de empresa hoje em dia, vários diretores têm menos de 40 anos. Nós temos presidentes de empresas entre 40 e 50 anos de idade. Por que essas mulheres não estão lá? Então, me parece que agora a gente descobriu que não é só uma questão de tempo. A nossa presença é uma denúncia constante, já que nós somos minoria, num universo onde nós somos maioria da população brasileira. Por que não ter uma representação paritária nesse sentido, né, de homens e mulheres? E se você olhar para a questão étnica, né, negro e indígena, você vai ver que essa representação ela é pequena, mas ela é de tão forte denúncia que ela incomoda. A nossa luta é por liberdade, é muito diferente da luta deles. A nossa luta é por liberdade. A gente estando livre, a Mãe Terra também está livre. Pela Bisa que não pôde falar. Conhecida receita, quem não sem dor. Eu sou a minha Bisa, eu sou a minha avó, eu sou minha mãe, eu sou minha filha. E nós somos todas essas, né? Essas guerreiras todas. E vamos continuar. Há um movimento da sociedade para falar sobre equidade, para falar sobre a representatividade, para falar sobre a questão da inclusão de mulheres. Mas quando você vai olhar os números, você não vê esses números refletidos. E que a gente tem que fazer isso que a gente está fazendo aqui. Conversar sobre isso, pensar, refletir, começar a ampliar horizontes para que essa mudança de mentalidade não tenha que demorar séculos. Ela desatinou, desatou, nós vai viver só. Ela desatinou, desatou, nós vai viver só. Aí tava explicando, vai ser gravado, câmera e tal. Eu fiquei, meu Deus, eu já fiquei imaginando lá em casa. Eu falei, meu Deus, a gente vai ser gravada, vai ser uma coisa. Só que aí eu cheguei aqui na escola, aí eu observei que quem tá com as câmeras, quem tá com esses microfones assim, é mulher. É tudo mulher. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, quebrou totalmente as minhas expectativas, porque eu achava que ia ser, tipo, o grupo aqui normal do jeito que tá, só que uma ou outra mulher segurando, exemplo, se tivesse ainda mulher, tipo, pegando uma água, assim, ou fazendo esse tipo de coisa, porque geralmente eu vejo nos filmes, nessas coisas, acompanho, geralmente a mulher tá fazendo isso. Então eu fiquei muito feliz ao ver, tipo, as mulheres segurando os microfones, eu falei, gente do céu, essas mulheres top demais! E a vida desatinou.
Bom, vamos começar aqui então a nossa conversa. Tive que respirar fundo aqui, o documentário tá lindo, eu tô ansiosa já para ver a versão lá do final do ano. Acho que lindíssimo, parabéns. E queria, enfim, fazer talvez só uma observação que é interessante, né, quando a gente olha esse tipo pro problema da equidade de gênero, quantos ângulos eles têm, né? Ele tem quantas visões diferentes, quantas facetas diferentes do mesmo problema e o tamanho do desafio, né, gente? Acho que o desafio é enorme. Acho que a gente tem sempre que olhar para o que foi feito até aqui, para as conquistas que acho que existem e estão aí, são importantes, mas a gente tem um desafio gigante pela frente na educação, na geração de oportunidades, a maternidade, né, como acho que o documentário coloca, o trabalho, sejam as oportunidades no mercado de trabalho, a promoção das mulheres, como também a divisão, né, de gênero no trabalho, a divisão social do trabalho, a questão racial que não pode ser afastada. Então, acho que a gente tem diferentes pontos de vista. Enfim, queria parabenizar, acho que é uma visão... Vocês conseguiram, Tatiana e Silvio, colocar em 22 minutos talvez um grande resumo do que são as questões da equidade de gênero, né? E toda vez que a gente olha para isso, a gente tem a dimensão do tamanho que essa questão tem, do quanto isso afeta a vida das pessoas de uma maneira geral, né? E de quanto é importante e urgente. A gente não tem 59 anos, né? A gente precisa correr. Então, Tatiana, queria passar para você a palavra, para você fazer as suas considerações iniciais aí, e depois a gente começar aqui a nossa discussão. E parabéns, assim, tá lindíssimo o trabalho, de uma sensibilidade incrível e de uma força ao mesmo tempo. Parabéns. Obrigada, Marina. Na verdade, assim, para mim o parabéns se estende à mesa, né? Porque eu acho que o documentário é a fala dessas mulheres. Quando o Silvio me convidou para fazer esse projeto, de fato, eu falei assim, nossa, falar sobre equidade de gênero no mercado de trabalho tinha esse viés, né? Um foco no mercado de trabalho, mas como dar conta de uma questão tão complexa como você colocou, falando só de trabalho. E aí a gente entendeu, a Fernanda, que começou no projeto comigo, que é uma co-diretora, roteirista, como que a gente justamente amplia isso. A gente tem que falar de muitos assuntos. E aí a gente resolveu colocar 12 personagens, 12 mulheres de profissões diferentes, de classes sociais diferentes, de raças diferentes, para começar a conseguir conversar e articular essas questões, né? De saúde, de educação, de cultura, e as especialistas que a gente chama também, essas outras mulheres, vieram a contribuir para dar conta dessa história que, de fato, é bastante complexa. Então, eu acho que o documentário, como você falou, assim, nesses 20 minutos, a gente tentou abordar mesmo quais eram essas questões. E quando eu comecei a fazer o documentário, acho que vale falar aqui, né, eu sendo uma mulher branca privilegiada, eu fiz umas primeiras entrevistas aqui, a gente fez um ensaio de um curta, né, para entender como é que ia ser a linguagem do filme, como é que a gente ia abordar essa questão. E numa entrevista com a Jaqueline, eu me dei conta de como também eu não tinha referência mesmo da diferença de ser uma mulher branca privilegiada e das mulheres negras nesse lugar. E eu entendi que eu precisava de mais olhares, né? Que não adiantava a gente ter um olhar só. Enfim, que tanto as mulheres representadas no filme, que são várias vozes, eu precisava ter atrás da câmera, né? Então, você vê que é um filme nos créditos, eu não sei se vocês viram, mas tem várias co-diretoras, inclusive uma co-diretora negra, que a Gina e a Tabata não conheceram, porque ela não foi viajar, mas ela fez várias outras filmagens. Então, eu acho que o filme, de uma certa maneira, ele tenta isso, dar voz para várias mulheres, tanto atrás das câmeras quanto na frente da câmera, para que a gente pudesse ter um pouco de, né, condição de refletir um assunto tão complexo. Eu estou muito feliz com essa mesa, eu acho que o filme não aponta soluções, porque essa solução, como você disse, é muito difícil, é muito complexa, a gente tem que correr, mas ele aponta caminhos.
e a gente está aqui muito bem representado por esses caminhos, porque eu acho que a educação e as políticas públicas são um caminho para que a gente faça uma real transformação disso, né? Então, na verdade, eu queria passar a palavra para vocês, meninas, agradecer muito a Adriana, Tabata e Gina, porque eu acho que o filme tem essa contundência porque vocês estão ali falando, sabe? Vocês são a voz daquilo que a gente está querendo discutir. Eu tive só o privilégio de escolher bem as mulheres que iriam falar, na minha opinião. Então, acho que é isso. Acho que vocês, queria saber, obviamente, a impressão de vocês sobre o filme, que tem muito mais, né? Eu acho que esse curta aponta aí algumas coisas, o longa tem mais conteúdo ainda, mas e como que nesse momento que a gente está vivendo também, que é um momento em que essa desigualdade, como a Gina fala no doc, que a fala dela nem está tão tá inteira, né? Que a desigualdade começa antes da gente nascer, né, Gina? Se a gente tem acesso ao saneamento, essa desigualdade está lá atrás. Como é que nesse momento de pandemia e como é que nesse momento que a gente está vivendo, que essas desigualdades ficam mais evidentes, a gente ainda está lidando com toda essa questão? Como é que a gente faz? Mas obrigada, queria agradecer a vocês e bora aí discutir. Vamos lá. Talvez a gente pudesse começar usando, pegando o gancho aí das políticas públicas, com uma fala da Tabata, com as suas observações, Tabata, e aí depois a gente vai continuando. Certo. Silvio, Adriana, Marina, Tatiana, professora Gina, é uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada mesmo. Eu não tinha visto ainda essa versão do documentário e eu concordo muito com essa fala de que é um misto de uma emoção com uma força muito grande. E eu acho que isso define muito a vida das mulheres. Eu fiquei pensando o que eu poderia trazer, além do que já foi dito no documentário, e eu queria trazer 2 pontos. O primeiro delas é sobre a importância das mulheres ocuparem esse lugar da política. E algo que eu contei no documentário, mas que não apareceu nesse textinho, que é um estudo que foi feito na Índia, que mostrou com mais de 8 mil pessoas em algumas vilas, e mostrou que em vilas em que as mulheres se tornavam chefe da vila, então você tinha uma mulher que ficava ali por pelo menos 2 mandatos, eu já digo porque as meninas tiravam notas de matemática maiores, elas gastavam menos tempo em afazeres domésticos e elas tinham sonhos mais parecidos com os meninos. Esse foi um estudo feito por pesquisadoras do FMI, de Harvard, MIT e Northwestern, e eles foram tentar entender por quê. Como assim? Você elege uma mulher para ser chefe da vila e tudo isso muda. E aí eles entenderam que, na primeira vez que a mulher era eleita, tudo que acontecia de errado na vila era culpa dela. Afinal de contas, eles acreditavam que política não era coisa de mulher, que a mulher não seria uma boa chefe da vila. A partir do segundo mandato, eles viam que, na verdade, ela estava fazendo um ótimo trabalho, que ela podia sim ser chefe da vila. E aí as famílias e os próprios adolescentes aumentavam as expectativas em relação às meninas. Afinal de contas, elas poderiam um dia ser chefe da vila. E eu acho que, enfim, para mim esse é o estudo mais bonito que eu já vi. Se um estudo pode ser bonito, para mim esse é lindo, porque ele fala que mais mulheres na política, mais mulheres em posições de poder, e o documentário fala um pouco sobre isso, significa meninas com direito de sonhar. E aí uma frase que eu gosto muito, com mulheres no poder, meninas voltam a sonhar. E aí é sempre importante a gente falar de mulheres e de meninas com S bem grande. E isso é algo que o documentário traz de uma forma muito bonita, mas que é algo muito necessário. A gente está trabalhando nesse ano com Vamos Juntas, que é um movimento suprapartidário e nacional para elegermos mais mulheres como em 2020. E o Vamos Juntas foi uma resposta a toda a violência que eu encontrei na política. Esse é um lugar extremamente violento para as mulheres, em que, com interrupções, mentiras, ameaças, ataques, ofensas, da maneira como eles nos sexualizam e falam da nossa voz, da nossa aparência, as pessoas estão constantemente tentando te calar. E eu entendi, e que bom que eu entendi isso logo, que a minha melhor resposta seria trabalhando para que outras mulheres também estivessem nesse lugar. Num sonho de que seja tão comum a gente ver mulheres na política, que essas tentativas elas vão ser minadas com a presença e com a força dessas mulheres. E no Vamos Juntas, ficou muito evidente para mim desde o começo
que essa renovação, essa nova política, no sentido não de velho, novo, idade, mas de mulheres, jovens, periféricos, negros, pessoas que não estão ocupando a política hoje estarem lá, que só faria sentido se fosse com muita diversidade. Então, não vamos juntas. Nós temos candidatas de todo o Brasil, temos candidatas com deficiência, temos candidatas trans, candidatas que são mulheres negras, mulheres periféricas, mulheres que já foram líderes de empresa, e são essas mulheres que me fazem acreditar. São 51 candidatas que vão se candidatar esse ano, em partidos completamente diferentes, mas com essa força, com esse entendimento de que a política tem que ser um lugar de transformação, que elas me dão muita esperança. Faz menos de 90 anos que nós mulheres podemos votar e ser eleitas no Brasil. Então, sim, temos uma luta gigantesca pela frente. A gente está só começando com essa conquista. Mas quando eu olho para essas mulheres do Vamos Juntas e tantas outras que estão abrindo mão, que estão lutando, que estão brigando, porque elas sabem que na hora que elas chegarem naquele lugar, toda uma comunidade vai chegar junto, para mim isso é a maior mensagem de esperança que existe. E aí só um comentário, porque eu sou uma grande admiradora da professora Gina e acompanho o trabalho dela já há muitos anos. Acho que ela vai contar para a gente, mas ela tem um trabalho muito bonito de contar as histórias das mulheres. E recentemente eu apresentei um projeto de lei, que é o do Mulheres que Fizeram História, que na verdade foi um pedido de uma menina do Parlamento Jovem Brasileiro. Para vocês verem como que essa geração está chegando já porreta, assim, mudando tudo. Essa menina fez esse projeto, me apresentou, e eu não tive dúvida, apresentei do jeitinho que ela apresentou, só com algumas alterações, e é um projeto que está caminhando para que nós tenhamos uma semana na educação pública, na educação básica, para discutir as histórias das mulheres. Porque, como eu trouxe naquele estudo, quando as meninas se veem nesses lugares de poder, tudo muda mesmo. Então é uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada. Obrigada, Tabata. Eu queria agora passar a palavra para a professora Gina e fazer só uma observação rápida na linha do que a Tabata acabou de falar, que é no final do documentário, quando aquela aluna vai dizer que ela foi lá e quando ela viu aquele grupo só de mulheres segurando os microfones atrás das câmeras e tal, que impacto isso teve nela. E eu via você lá no fundo, Gina, só fazendo que sim com a cabeça, concordando com ela. Que cena bonita, né? Que coisa bacana que a gente dá. É isso que a Tabata falou, inspirar as meninas e dar para elas a visão muito clara, com exemplos de que elas podem, né? E queria que você falasse um pouco do teu ponto de vista. E se não der tempo de falar do seu trabalho agora, a gente volta para você, porque eu acho que vale muito a pena a gente conhecer melhor esse trabalho maravilhoso que você tem feito. Então, primeiro eu tenho que falar da minha dificuldade de assistir esse doc, né? É difícil porque, nossa, gente, ver tantas mulheres negras, né? Tendo as suas vozes projetadas num país racista como o Brasil. Desculpa, gente, eu já tinha visto esse trecho, mas é muito difícil a gente não se emocionar, né? Porque a Tabata diz que nós passamos a votar, as mulheres passaram a votar há 90 anos, mas a gente tem que lembrar que esse país deixou de ser escravocrata há pouco mais de 130 anos. Isso significa que por mais de 75% da nossa história como país, nós fomos uma nação que traficou, torturou, explorou e matou pessoas negras. A história do Brasil se funda a partir do estupro de mulheres indígenas e da exploração cruel de pessoas negras. E para as mulheres negras, o processo era mais complexo, porque elas trabalhavam tanto quanto os homens negros e elas ainda eram estupradas e se tornavam objeto do ódio das mulheres dos seus senhores. O Brasil não contou essa história com a seriedade que ele deveria contar, né? Então, assistir esse doc e ver mulheres falando, mulheres negras como eu, sempre me emociona muito. Ouvir a fala de uma mulher indígena dizendo: nós queremos liberdade, porque no dia que nós formos livres, a Mãe Terra vai ser livre, traz para a gente essa reflexão sobre esse processo de colonização violento que se baseou na lógica de que alguns tinham o direito de matar outros em nome de acumular riquezas. E essa lógica persiste até hoje.
Então, quando a gente desenvolveu o projeto Mulheres Inspiradoras em 2014, esse projeto foi desenvolvido muito a partir da minha própria trajetória, porque se eu posso dizer para vocês que houve um diferencial na minha vida, foi ter sido filha de Dona de Janeiro, uma mulher negra, lavradora, mais tarde trabalhadora doméstica, que não teve garantido o direito de frequentar a escola. Ela é a minha grande inspiração, e a Dona de Janeiro migrou de Minas para Brasília com uma mão na frente e outra atrás, com um lema: meus filhos nascerão onde haja escola. Ela nem sequer constituiu família em Minas, porque ela queria garantir que nós estudássemos. E minha mãe tinha uma máxima que me acompanhou na minha trajetória, que era dizer para mim o seguinte: minha filha, não dependa de homem para nada. Dona de Janeiro nunca tinha lido nenhum texto teórico sobre gênero, sobre raça, mas a partir da vivência dela, ela sabia que a coisa mais importante que a gente precisava fazer era levar a educação muito a sério. Então, desde sempre, eu vivo, na minha trajetória, o poder transformador da educação. E essa é a ferramenta mais importante para a gente fortalecer as meninas, para a gente levar para elas outras possibilidades identitárias, porque esse processo de colonização que segue acontecendo, ele é tão violento que ele coloniza os nossos saberes, ele coloniza os nossos afetos, e o primeiro desafio é gerar nas meninas esse desejo de ser mais do que os estereótipos reduzem que a gente possa ser. Então, eu acho que o DOC, ele tem uma possibilidade de... Quando eu conversei com o Silvio, né, e com as meninas que trabalharam na produção, quando surgiu o convite, a primeira coisa que veio para mim foi: que maravilha que a gente vai dispor de um material tão rico, tão potente, para que a gente possa discutir as questões de gênero a partir do chão da escola. Mas não só as questões de gênero, mas também as questões de raça, porque o Brasil não vai conseguir resolver a questão da igualdade entre homens e mulheres se a gente não tiver uma agenda antirracista muito contundente, com muita clareza, né, com políticas públicas muito sistematizadas. Obrigada, Gina. Acho que você está... Enfim, sua fala é muito contundente, né? Eu acho que quando a gente olha para a nossa história, para os nossos números, a gente entende um pouco onde a gente está e entende o tamanho do desafio, né? Eu acho que é por isso que a gente precisa de pessoas como vocês aqui, de gente que traga essa palavra e que coloque essa questão, porque eu acho que é só assim que, de fato, a gente vai conseguir trazer, minimamente conscientizar, porque acho que um pedaço do problema é até uma falta de compreensão do tamanho do problema e do gap que existe, né? Do tamanho do desafio que a gente tem pela frente. Eu ia pedir para a Adriana falar, mas vamos só... Adriana, você quer voltar? Posso pedir? Você quer fazer aí as suas considerações iniciais para a gente continuar aqui o nosso debate? Com o maior prazer, Marina. Então, é uma honra dividir realmente esse diálogo com vocês. Eu já tinha visto esse trecho do documentário, mas cada vez que a gente vê, a gente olha um olhar diferente, né? E alguma coisa mexe comigo, e mexe com a gente, né? A ONU Mulheres é a entidade das Nações Unidas que olha a questão das mulheres, e mulheres no plural, porque mulheres somos muitas, somos mulheres negras, mulheres brancas, mulheres com deficiência, mulheres indígenas, mulheres mais velhas, mais novas, mais pobres, mais ricas, né? Então, a gente tem que olhar todas as mulheres e cada uma de nós tem coisas que nos unem, mas tem coisas que nos diferenciam. Então, não tem isso de dizer as mulheres são sempre analíticas, ou as mulheres são sempre boas, ou as mulheres são sempre éticas, né? Obviamente que pela maneira que somos educadas e pelos desafios que enfrentamos, a gente nota realmente algumas características com muito mais frequência nas mulheres. A ONU Mulheres trabalha algumas pautas específicas, né, e realmente mais mulheres na política é uma delas, né? A gente tem a liderança e participação política das mulheres como realmente uma das nossas 5 áreas de trabalho. E a gente entende que mulheres na política não é só as mulheres
em cargos legislativos ou executivos, mas as mulheres exercendo realmente o seu papel de voz pública, né, de estar defendendo os seus direitos e assim por diante. Então, como elas são líderes nas suas comunidades, como elas podem se unir, por exemplo, a gente teve um projeto das vozes indígenas das mulheres, né, como mulheres de várias etnias poderiam definir pautas comuns e poderiam se estruturar para defender os seus direitos e assim por diante, né. O empoderamento econômico é outra área, a área que eu especificamente fico, né, e é onde eu atuo, o enfrentamento à violência contra as mulheres, mas obviamente essas áreas estão todas misturadas, né, e se a gente deixa um pilar dessa área incompleto, a gente não atinge tudo, né, então não adianta nada eu ter mulheres trabalhando, alcançando cargos mais altos, mas elas não estarem na política. Como é que as políticas econômicas, as políticas educacionais, as políticas de saúde vão ser pensadas considerando toda a população, né? Eu gosto muito da fala da Tabata, onde ela diz que o Congresso tem que se parecer mais com a população. Como é que a gente vai dar conta desses desafios? Eu acho que esse ano, mais do que nunca, com a crise que o mundo está vivendo, que o Brasil está vivendo, né? Como é que a gente vai inovar, entender, pensar em soluções completamente que a gente nunca fez antes, como isolamento social, por esse longo período que a gente está passando, como é que a gente pensa realmente essas soluções, levando em consideração as várias realidades, né? Eu, como uma mulher branca, de classe média, né, de uma cidade como São Paulo, de um estado como São Paulo, como é que eu posso entender a situação de uma mulher negra na periferia, por exemplo, de Manaus, né? Então, como que a gente realmente dá conta desses olhares? É claro que a gente pode estudar, pode ler e pode aumentar a nossa visão, mas a gente precisa das várias vozes, senão a gente não chega lá. Amanhã é um dia muito importante no nosso calendário, é o Dia Internacional das Mulheres Negras, Latino-Americanas e Caribenhas, né? Então, eu fico muito feliz do documentário ter tido essa representação, né? No Brasil, 54% das pessoas se declaram negras e a gente precisa ter as mulheres negras. Eu concordo 100% com o que a professora Gina falou, que se a gente não tiver essa interseccionalidade, se a gente não olha a questão de gênero com a questão racial no Brasil, a gente, em muitos países ao redor do mundo, a gente não vai solucionar, né? A ONU Mulheres tem isso bastante claro e para a gente é fundamental essa interseccionalidade, né? Então a gente precisa olhar há coisas que nos unem, mas há coisas que as mulheres negras enfrentam, né, por toda essa construção social que são muito maiores. Eu particularmente, ontem eu estava numa roda de conversa assim bem pequena que a gente estava conversando sobre a questão do racismo, né? E eu fico pensando como eu aprendi a história quando eu era pequeno, mesmo no colegial, né, que a gente tinha essa imagem endeusada da princesa Isabel como tendo libertado, né? E hoje a gente vê as várias políticas feitas antes da liberação ou a total falta de estratégia para inserir essas pessoas na vida quando foi feita a liberação, né? E a gente vê que essa parte da história nunca nos foi contada, né? E isso é muito triste, né? Quando a gente olha a questão das mulheres na política, né? Eu tenho, por questões familiares, convivo um pouco com isso, e faz 30 anos que a gente não vê os números mudarem, né? Que eventualmente vai 2 pontos percentuais para cima, voltam, mas quando eu falo que o Brasil está na posição 92 no ranking das desigualdades de gênero para as pessoas, todo mundo fica assustado. E o índice desse... Porque esse índice é composto de 4 vertentes: acesso à saúde, acesso à educação, participação política e participação econômica. E o que mais puxa o Brasil para baixo é realmente o número de mulheres que estão aí no poder legislativo e no executivo, né? A gente está atrás da maioria dos nossos vizinhos na América Latina, de muitos países que a gente tem na nossa mente que são mais conservadores, né? Então, e a gente não tem feito progressos, né? E daí não é uma questão só de inspirar as meninas a serem e a gostarem da política, mas é uma questão de mudar os sistemas, né? Como a gente garante que o fundo é aplicado, como que a gente garante que quando elas querem se candidatar, elas têm as mesmas condições, como a gente trabalha a questão da violência política que elas sofrem, né? Que são várias facetas diferentes, mas que nas mulheres na política é muito agressivo, né? É uma coisa que ganha muita visibilidade, uma preocupação muito grande da ONU Mulheres. E, por último, eu acho que a gente tem uma ferida grande no Brasil também, que, graças a Deus, a gente tem tido
documentários e tem falado mais da questão, que é o trabalho doméstico, né? A gente tem a legislação que hoje a trabalhadora doméstica ou o trabalhador doméstico tem que ter fundo de garantia, né? Porque hoje realmente não tem diferença nos seus direitos, mas a gente tem um número estagnado de realmente trabalhadoras domésticas que estão no trabalho formal, né? O número de trabalhadoras domésticas no trabalho informal, ele fica aí por volta de 75%, né? Então, e a nossa relação com o trabalho doméstico, né, ela ainda vem muito impregnada da nossa história, da senzala, da escravidão, então é algo muito complicado, né? Eu vejo que a gente fez ainda pouco progresso, e aqui não é eu dizendo que eu sou melhor do que ninguém, né? A gente vai revisitando a própria história, a gente vai vendo como a gente mesmo olhava as coisas e como se faz necessário olhar diferente, mas a gente precisa mais do que nunca, e a educação não precisa ser só a educação formal, eu acho que divulgar mais livros, ter documentários como esse, ter pesquisa, ter projetos, ter o jornalismo falando mais da questão, né? A gente viu iniciativas como Netflix, que reuniu uma série de filmes, né? Dar destaque, a gente precisa contar essas histórias. A história nos foi contada ao longo dos séculos e séculos sobre alguns pontos de vista, né? E a gente precisa recuperar os outros pontos de vista, a gente precisa ressignificar, né? E não é mudar a história, não é distorcer a história, mas é trazer novos pontos de vista, é olhar a história de uma outra forma e assim poder construir melhor o futuro e o presente. É isso, seriam, acho que, as minhas considerações iniciais. Tá ótimo, obrigada, Adriana, pela sua visão aí, lúcida e completa, como sempre, e dentro desse trabalho que você faz aí dentro da ONU. Eu queria fazer uma pergunta para a Gina sobre o tema de educação, né? Eu acho que a Tabata fala isso no documentário, eu acho que depois fica super claro, e acho que, né, mesmo sem entender muito de qualquer questão, seja de gênero ou seja racial, acho que é evidente que a educação, de fato, ela muda o parâmetro. Mas eu acho que a educação, né, para a mulher, e aí, Gina, eu acho que você pode falar um pouco também da educação para a mulher de uma maneira geral e para a mulher negra, como ela pode ser efetivamente um paradigma diferente, né, no sentido de quebrar um pouco uma tradição de um tipo de trabalho que as mulheres negras têm né, estado fazendo ao longo dos anos, e tem um pouco essa fala dizendo que no documentário, quando se coloca que o trabalho, quando as mulheres brancas foram para o mercado de trabalho para trabalhar fora, as mulheres negras assumiram essa posição do trabalho doméstico, né, num número muito relevante ainda, que é o que a gente vê, e que as novas gerações, né, na medida em que eles consigam ter acesso à educação, e mais do que acesso à educação, a possibilidade de se manter, né, na educação, quer dizer, não ter que largar o estudo para eventualmente ir fazer um trabalho, ou não conseguir fazer os estágios, ou o que quer que seja, para ter uma profissão diferente, e com isso e melhorando de fato o acesso, não só dessa geração, mas das próximas gerações que virão, incluindo num trabalho aí diferente do trabalho doméstico, que não tem nada de errado, mas acho que a própria Preta Hara coloca isso lá, né? Ela fala, a gente diz que o trabalho doméstico é um trabalho como qualquer outro, mas no Brasil o trabalho doméstico, a gente tem uma estrutura de trabalho doméstico tão grande e tanta possibilidade de ter isso também por uma questão social. Na medida em que as pessoas vão sendo educadas e vão tendo acesso a outras formas de trabalho, elas podem desejar outras formas de trabalho, e você vai ter menos disponibilidade para esse trabalho, e as pessoas vão ter que mais talvez carregar aí o seu próprio peso, como a gente vê em N lugares, né, fora do Brasil, onde, principalmente nos países onde a educação é mais forte. Então, queria ouvir um pouco o teu ponto de vista aí sobre isso, como alguém que tem feito aí um trabalho incrível e que conhece muito bem essa situação, e acho que pode nos ajudar aí a dar uma visão sobre esse tema. A gente pergunta, e ela, para ser respondida, é muito complexo, sabe? Porque a gente tem sempre que fazer um resgate histórico. A gente precisa lembrar que no Brasil não faltam estratégias para produzir a exclusão de pessoas negras. Então, se a gente parar para pensar, tudo aquilo que a gente chama de Estado democrático de direito foi constituído
a partir de uma diretriz que é a produção do racismo estrutural. O Brasil não só explorou pessoas negras por mais de 75% da sua história, por quase 400 anos. As pessoas negras foram exploradas, tendo negados qualquer reconhecimento de humanidade e de dignidade. Elas não só foram exploradas durante esse período, mas depois da abolição, o Brasil criou uma série de mecanismos para produzir o extermínio da população negra, para produzir a exclusão dessas pessoas. Então, a gente teve, por exemplo, políticas para impedir as pessoas negras para terem acesso à educação. Isso está demonstrado, por exemplo, na minha biografia. O meu bisavô foi um homem alforriado aos 19 anos, a minha avó Manuela nunca pôde frequentar a escola, a minha mãe aprendeu a ler já adulta no Mobral, e eu sou a primeira de uma geração, de várias gerações, que pôde fazer um curso superior. Então, a gente precisa destacar que o que a gente tem como cenário no Brasil hoje foi produzido detalhadamente, meticulosamente por esse país que é profundamente racista. O Brasil não só explorou pessoas negras da maneira mais desumana possível, fazendo com que essas pessoas, com a força do seu trabalho, forjassem a economia que a gente tem hoje, as bases desse país, as bases econômicas, o patrimônio que esse país tem, ele foi todo feito a partir da força do trabalho de pessoas negras. Por outro lado, ele também gerou uma série de políticas para eleger a branquitude como privilégio e para favorecer quem já era privilegiado. Então, todo mundo deve conhecer a história de que o Brasil, para estimular a migração de pessoas negras, pessoas brancas, né, italianos, espanhóis, alemães, ele ofereceu grandes hectares de terras para essas pessoas, quando para pessoas negras que tinham sido alforriadas não foi oferecido absolutamente nada, a não ser a rua, o abandono, o desespero e políticas de extermínio e exclusão social. Basta a gente lembrar que as mulheres só foram reconhecidas como tendo direito a uma legislação que definisse o que é trabalho doméstico. Gente, a PEC das trabalhadoras domésticas é de 2014. Isso é assustador. A gente precisou que uma mulher, que a presidenta Dilma assumisse, para que as trabalhadoras domésticas fossem reconhecidas como trabalhadoras. E a gente tem que dizer que não foi a Dilma que fez isso sozinha. A gente tem um movimento de mulheres negras, atuantes, militantes, que estão na luta há centenas de anos, desde que esse país é país. Então, para a gente mudar essa realidade, a gente tem que mudar a nossa cultura. Eu lembro, por exemplo, que na minha infância, a regra era: meninas negras são boas para ser babás e trabalhadoras domésticas. Por diversas vezes, parentes batiam a nossa porta para pedir que a gente fosse trabalhar na casa delas como empregadas domésticas, pessoas que tinham uma situação um pouco melhor do que a nossa, porque a situação da minha mãe era muito precária. Então, para a gente mudar essa realidade, a gente tem que mudar a nossa cultura. A gente tem que colocar essa discussão às claras, porque o Brasil é um país que ainda nega que seja racista. Ele é racista o tempo inteiro, o racismo que ele empreende é explícito e ainda se fala de um racismo velado. Então, assim como a gente teve políticas que promoveram o favorecimento da branquitude, a gente precisa de políticas que favoreçam a reparação dessa injustiça social que foi produzida. Há muita luta contra as cotas raciais, né? As pessoas falam o tempo todo contra as cotas raciais, mas as primeiras pessoas a serem beneficiadas com cotas raciais no Brasil foram as pessoas brancas, como eu disse, quando ganharam a possibilidade de receber grandes extensões de terra para plantar, simplesmente porque eram pessoas brancas. A gente não vai conseguir promover mudanças se a gente não chegar na periferia e fazer política de distribuição de renda que garanta que as crianças não abandonem a escola. A gente está agora, por exemplo, na conjuntura da pandemia, em que justamente onde moram as pessoas que foram empurradas, por exemplo, no Rio de Janeiro, o que são as favelas? As favelas foram constituídas quando as pessoas negras alforriadas foram empurradas para fora da cidade. E é aí onde não há saneamento básico, não há rede de esgoto, é aí onde as pessoas têm as suas vidas mais precarizadas e elas vão passar por um processo de empobrecimento ainda maior. A pergunta é,
Está se pensando sobre políticas públicas para evitar a evasão das meninas na escola? Porque muitas vezes as meninas são as primeiras a evadir, porque a força do trabalho delas é convocada para ajudar na renda da família. A gente precisa dar condições para que as famílias possam efetivamente apoiar a permanência das meninas na escola, porque é muito fácil, né, permitir que ela vá ajudar no sustento. Quando você não tem o que comer, você não tem alternativa. Para quem está de fora é fácil julgar, mas como assim essa família mandou essa menina trabalhar como empregada doméstica? Muitas vezes é a única alternativa que restou àquela família. Mas se a gente tiver uma política de distribuição de renda com recorte de gênero, de classe e de raça, a gente consegue garantir que as meninas se mantenham na escola. Porque é como disse muito bem a Adriana, é fundamental, por exemplo, eu descobri no projeto Mulheres Inspiradoras que a partir do projeto a gente consegue provocar nas meninas esse desejo de vir a ser alguma coisa que elas nem tinham pensado que era possível. Ah, então eu não preciso só ser mãe, eu não preciso só casar, eu posso ser cientista, eu posso ser médica, eu posso ser jornalista. Tá, eu provoco esse desejo de vir a ser nessa menina, e quando essa menina vai para a favela, ela descobre que onde ela mora não tem nem esgoto, não tem água potável, não tem escola. E aí, como é que a gente transforma a vida dessa menina? Então, a gente precisa de uma articulação de políticas públicas que valorizem a educação e que coloquem a educação como uma prioridade, observando esse recorte de gênero, classe e raça. Eu tive a sorte de nascer numa família onde a minha mãe tinha tanta convicção de que a educação era importante, que cada vez que alguém batia na porta da nossa casa, querendo que nós fôssemos trabalhar como empregadas domésticas, o que ela dizia? Minha filha, se você começar a lavar banheiro dos outros agora, você vai acabar os seus dias fazendo isso. Vai estudar. Mas isso tinha um custo. A gente comia mal, né? A gente tinha dificuldades financeiras. Eu ia para a escola com a roupa poída, com o sapato furado, muitas vezes com fome, e as pessoas não sabem o custo que uma pessoa negra paga para se manter na escola. É preciso falar sobre isso. Por que os jovens negros são os que mais evadem? Porque eles são os que precisam ir para o mercado de trabalho mais cedo, e muitas vezes para o mundo do trabalho formal, altamente precarizado. Então, para a gente conseguir que as meninas se mantenham na escola, as meninas negras, a gente tem que fazer política pública com intencionalidade, entendendo que esses quase 400 anos de exploração das pessoas negras não ficaram no passado. Eles seguem aqui hoje reverberando com muita força. Obrigada, Gina. Eu queria, daqui a pouco a gente vai passar aqui para o nós, a gente está chegando mais ou menos no nosso tempo, né, Silvio? Sim, o tempo passa rápido, tanta coisa bacana de debater e ouvir vocês. Mas então continua. Tá bom, então eu vou talvez fazer o seguinte, vou pedir, queria que a Tabata comentasse um pouco essa questão das políticas públicas e talvez, Tabata, se você pudesse, e aí depois, Adriana, se você pudesse comentar um pouco das políticas privadas, porque eu acho que num país tão desigual como é o Brasil, eu sempre digo, e a gente acredita muito nisso, que nós que temos o privilégio, temos a obrigação de fazer alguma coisa para mudar isso. Ainda que o nosso impacto seja limitado. E que a gente não tenha, né? A gente precisa de políticas de Estado, não tenho a menor dúvida, mas nós todos temos, eu acho, a obrigação. Nós que tivemos, é o que você falou, que estamos aqui, que tivemos acesso a tudo, que temos o privilégio, nós temos que fazer alguma coisa para mudar essa realidade, ainda que seja num escopo muito, muito limitado dentro da possibilidade que cada um, que cada instituição e em cada indivíduo tem. Então, queria que você falasse um pouco das políticas privadas, um pouco à luz desse fato, né, de que hoje eu acho que a sociedade não tem como ignorar esses fatos e precisa agir. E eu acho que é obrigação do setor privado, né, dos indivíduos e das instituições também fazerem o seu papel. E aí, talvez com isso, infelizmente, a gente encerra. Eu acho que esse é um assunto tão maravilhoso, a gente podia falar tão mais sobre isso, mas, enfim, vamos falar aqui o que a gente pode. Acho que já conseguimos ter muitos pontos de vista e muitas falas riquíssimas aqui na nossa conversa. Tabata, você começa, por favor. Começo. Eu queria me conectar um pouco com a fala da professora Gina, falando do momento político que a gente está vivendo.
A gente está passando por uma grande conscientização, é o que me deixa de esperança, em um momento em que conquistas que vieram a tantas custas estão sendo questionadas muitas vezes pelo próprio governo federal. E eu queria falar de uma ação muito simbólica, que eu acho que ela fala um pouco desse momento. O nosso ex-ministro de Educação, que possivelmente entrará para a história como o pior ministro da Educação que já tivemos, porque sabendo quão desigual é o nosso país, sabendo o poder de transformação que a educação fez, ele fez a opção de não falar de educação, de não trabalhar pela educação, mas de fazer do MEC um palanque político. Horas antes de sair do cargo, quando já sabia que não seria mais ministro, ele editou uma portaria que incentivava a inclusão de negros, indígenas e pessoas com deficiência na pós-graduação. Esse é um ato simbólico, até porque essa portaria ela incentivava, mas ela foi importante na história, mas porque ela diz de um governo que realmente vem de contra tudo que a gente vem lutando e vem de contra para onde aponta o mundo, para onde aponta o progresso. Então, quando o ex-ministro Weintraub fez isso, houve uma grande indignação, tanto no parlamento quanto na sociedade. Nós apresentamos um projeto na mesma hora para poder suspender aquela ação dele, mas na sequência aconteceu algo muito mais efetivo, e que para mim conecta com essa fala da importância da representatividade no parlamento. Junto com a deputada Joênia, que é uma deputada indígena, junto com o deputado Orlando, com a deputada Aura Carolina, Perpétua, que são deputados negros, junto com o deputado Felipe Rigoni, que é o primeiro deficiente visual a ser eleito deputado federal na nossa história, e com outros parlamentares, nós apresentamos um projeto tornando essas políticas de incentivo, de inclusão de pessoas com deficiência, negras e indígenas, na pós-graduação, para que ela não dependesse mais de governos XYZ, para que ela se tornasse uma política de Estado. E eu trago esse exemplo porque eu acho que são nesses simbolismos que a gente consegue entender um pouco do que está acontecendo. Não é simples falar dessas coisas no momento em que a gente tem que não só guardar o que já conquistamos e tentar fazer avançar outras coisas, mas acho que é importante de mostrar que a reação que nós tivemos no Congresso, ela mostra a importância de termos uma política que é mais representativa. Talvez esse projeto não tivesse sido apresentado com a mesma força se nós não tivéssemos a primeira mulher indígena eleita, se nós não tivéssemos o primeiro deputado federal com deficiência visual eleito. Então, para falar um pouquinho dessa esperança de que sim, está muito difícil o que a gente está enfrentando, mas a sociedade já não é mais a mesma. E nós estamos nesse fronte de batalha. E eu acho que o Fundeb é um outro exemplo. O Fundeb é, de longe, a coisa mais importante que o Congresso poderia aprovar nesse momento. E nós aprovamos um Fundeb que é permanente. Para quem não conhece, o Fundeb é responsável por 65% dos recursos vinculados à educação, ou seja, ele é extremamente importante. Com um governo que nunca participou de uma discussão, que até o 45 do segundo tempo tentou frear, tentou adiar a votação, tentou atrapalhar, trouxe propostas que representariam um retrocesso porque nós havíamos construído, apesar de ter que jogar contra o Poder Executivo, que torna as coisas muito mais difíceis e demoradas. Nós aprovamos nessa semana um Fundeb que é permanente, que é maior, que é mais redistributivo e que olha para a qualidade da educação. E isso também me enche de esperança. E isso aconteceu porque a gente tem uma sociedade inteira mobilizada falando que a educação é importante. E aí, para finalizar, eu queria só falar um pouquinho sobre mulheres com um S bem grande ocupando a política, porque eu realmente acredito que esse é o lugar que, quando nós finalmente pudermos ocupá-lo de uma forma muito inteira, de uma forma muito profunda, as outras batalhas vão ser vão estar um pouco mais próximas de serem travadas e de serem conquistadas. E quando a gente fala desse lugar da mulher na política, a gente não pode acreditar que isso vai acontecer por inércia, porque para uma mulher entrar, um homem vai ter que sair, são 513 deputados. Então, é muito importante que a gente olhe para o que outros países fizeram e que a gente possa fazer aqui no Brasil também. E tem uma coisa que foi muito importante em vários países, que são as cotas no parlamento. Para mim, o caso de Ruanda é o mais inspirador que existe. Depois do genocídio, que a gente sabe que arrasou o país e foi algo muito duro, eles colocaram uma cota de 1/3 no parlamento para mulheres, e hoje as mulheres são mais de 60% do parlamento de Ruanda. E essas mulheres são responsáveis por políticas
que estão fazendo um grande avanço no combate à violência doméstica, por políticas econômicas, por políticas sociais. Então, acho que é um espaço também para a gente falar sobre a importância da gente pensar em outras maneiras, regulamentação do fundo partidário, do fundo eleitoral para as mulheres, para a gente poder avançar, porque senão a gente corre o risco de passar mais algumas gerações para que a gente possa então ver, de fato, esse direito à participação política plenamente garantido a todos e a todas. E aí nós já apresentamos, eu sou uma das autoras de um projeto que prevê cotas no Senado, nas eleições em que 2 senadores são eleitos, mas, novamente, essa é uma discussão que, por, enfim, fazer com que as pessoas se sintam ameaçadas dentro do seu privilégio, ela acaba trazendo uma reação muito negativa de setores da sociedade, de alguns parlamentares homens, mas é muito importante que a gente se debruce sobre isso, olhe como outros países estão lidando com a desigualdade de gênero, e eu realmente acredito que na política a gente tem condições de avançar essas coisas de uma forma muito efetiva. Nós aprovamos um projeto que olha para o combate à violência contra a mulher durante a pandemia. Eu fui uma das autoras desse projeto, mas ele teve, se eu não me engano, mais de 10 deputadas como autoras. Então, só para dizer que, de fato, temos uma batalha gigantesca, mas eu acho que a gente tem que olhar com muito carinho para o que acontece com o mundo quando o nosso Brasil, em toda a sua diversidade, de fato ocupa a política. Nós estamos também fazendo uma discussão nesse momento sobre a forma como trabalhadoras domésticas estão sendo excluídas e tratadas durante a pandemia, e eu acho que esse é um aprendizado que vem com o coronavírus. Ele não criou nenhuma desigualdade, mas ele aprofundou e expôs as muitas mazelas que o nosso país tem. Então, que a gente olhe para esse momento tão duro e tire dele alguns aprendizados, que nós precisamos construir um modelo de sociedade completamente diferente desse. Enfim, trouxe algumas questões que falam um pouquinho dessa luta, mas que eu espero que também tragam esperança. E que a gente um dia, espero ver isso não muito mais velha, tire uma foto do Congresso, das Assembleias Legislativas, das câmaras municipais, e a gente possa ver o nosso Brasil em toda a sua diversidade representado lá. E eu acho que quando isso acontecer, tantas outras batalhas serão avançadas. Legal. Adriana, por favor. Com certeza, concordo 100%, Tabata. Então, Marina, como você pediu, eu acho que quando a gente pensa no ambiente do trabalho, no mundo do trabalho, as empresas têm uma importância enorme, né? Porque muitos dos avanços na legislação, foi até a minha fala no próprio documentário, né? Muitas empresas, elas vão à frente da legislação. A gente começa a ver algumas práticas e daí sim a gente tem a legislação sendo discutida para regulamentar aquela prática. Além do mais, as empresas têm o poder econômico e a gente sabe que o poder econômico influencia muito, né? Então, as pensarem realmente no seu papel de poder econômico, na sua própria agenda e como elas incorporam a lente de gênero, de raça nessa agenda é fundamental, né? Então, vamos pegar alguns grandes blocos, né? Quando a gente pensa aí na questão da licença parental, né? Da licença paternidade e na licença maternidade. Quantas empresas realmente estão aí no programa Cidadão, que permite a extensão da licença maternidade e da licença paternidade, né? Quantas empresas estão indo além dessa legislação, né? Quantas empresas entendem realmente o impacto, né? Eu e a professora Regina Madaloso do INSPER, a gente escreveu aí uma cartilha mostrando que quando você olha os dados da RAIS, são duas coisas que não deveriam estar sendo comparadas, mas estão no mesmo pacote, né? O número de dias que os homens se ausentam por licença médica é muito parecido com o número de dias que as mulheres se ausentam entre licença médica e licença maternidade, tá? Então, na idade produtiva, os homens saem 6 dias, na média, no ano a menos, né? E depois que passa a idade reprodutiva, na verdade, os homens têm um afastamento maior, né? Então, quando a gente começa a ter dados, a gente começa a mostrar para as empresas que elas vão ter muito mais benefícios e muito menos custo, né? Por exemplo, acho que há uma crença, uma fantasia que se eu estendo minha política maternidade ou paternidade, todo mundo vai querer ter filhos, todo mundo vai querer, em vez de 2 filhas, eu vou ter 3 filhas. Isso não é verdade, né? O custo de ter um filho, a decisão de ter um filho, ele vem impregnado de muitas outras coisas. A gente não vai decidir ter filho só porque a empresa aumentou de 4 meses a 6 meses, né? Então, eu acho que as empresas têm um papel muito importante
e nessa divisão realmente do trabalho, né? Acho que a pandemia está trazendo aí uma oportunidade imensa para muitas pessoas verem realmente o custo do trabalho, do cuidado dentro de casa, né? Então, se eu não tenho a escola para deixar o meu filho, é mais um trabalho que tem na minha casa. Se está todo mundo dentro de casa, todo mundo está vendo que a roupa não sai do cesto de lixo e volta para o seu guarda-roupa de forma mágica, né? Que a cozinha não fica limpa com um plim-plim, né? Que a gente precisa de gente fazendo essas coisas. Então, acho que muitos homens que não tinham, talvez, a dimensão de quanto tudo isso era invisível e eles não vinham, estão tendo a oportunidade de ver. Então, acho que mais do que nunca a gente está tendo uma oportunidade de discutir. Que nem agora a gente estava aqui no live e eu tive que me levantar para pegar um prato para minha filha, né? No passado, quando a gente fazia home office, trabalhava de casa e tinha alguma coisa dessa, a primeira reação que você tinha era pedir desculpas para o resto da audiência, né? E hoje você vê cada vez mais, não importa se é a diretora, se é a analista, se é o diretor, né? A gente vê que as pessoas estão convivendo melhor com isso. Eu acho que isso traz uma grande oportunidade para a gente discutir. Mas isso significa que a gente vai ter que entender que a pessoa não está 24 horas por dia, 7 dias por semana disponível. E o mundo do trabalho, muitas vezes, trabalha ainda com esse paradigma, né? Então, eu acho que as empresas têm uma enorme oportunidade aí para ir além da legislação em termos de flexibilidade, em termos de licença parental, em termos de benefício. Mas é importante também entender qual que são os prós e contras, né? Então, se eu quero uma legislação trabalhista mais flexível, porque eu vou precisar disso, senão a minha empresa não vai sobreviver na crise, né? E a gente viu aí políticas serem feitas para que você consiga gerenciar esse efeito tão grande de redução, muitas vezes, de vendas, de praticamente não ter vendas nenhuma. Mas como que eu posso pensar na maneira que eu vou lidar com isso, guardadas as proporções para não acentuar as desigualdades, né? Então, eu estou olhando, eu vou aplicar o mesmo remédio para todo mundo, eu vou eventualmente proteger quem está com uma renda mínima até, sei lá, R$ 1.500, né? Como que eu posso pensar as próprias políticas? Então, eu acho que esse compromisso das empresas com a diversidade, seja com a questão de gênero, seja com a questão racial, com pessoas com deficiência, com LGBTQI+, as empresas têm que começar a pensar nas suas políticas com essas lentes, né? E na hora que você tem crises como a gente está vivendo, não ir para os remédios tradicionais, para a maneira tradicional de lidar com a crise, mas levar isso em consideração, né? Então, às vezes eu vou cortar o bônus do sócio para assegurar que na base eu não estou demitindo ninguém, né? Como que eu vou pensar uma política especial para aquela pessoa que não vai ao trabalho de carro, que mora muito longe do trabalho, né? Como que eu vou pensar na realidade daquela família que eventualmente não tem apoio nenhum, se a criança não está na escola, como é que a pessoa vai voltar a trabalhar se a criança ainda não pôde ir para a escola, né? Então, eu acho que as empresas têm um enorme potencial e através dessa plataforma da ONU Mulheres e do Pacto Global, que são os princípios de empoderamento das mulheres, do qual o Matos Filho faz parte, a gente vê realmente as empresas indo além. Como você falou, Marina, claro que não adianta só o Matos Filho, só o Grupo Pão de Açúcar, só o Boticário, só a Avon, né? A gente precisa de muito mais empresas. Eu sempre lembro que 94% dos empregos estão nas médias e nas pequenas. Então, a gente tem feito um esforço muito grande com as empresas que estão na nossa plataforma, que são cerca quase de 400 empresas no Brasil, como elas podem influenciar a sua cadeia de valores, né? Então, como elas podem falar com seus fornecedores, com seus clientes que são outras empresas, como a gente pode digerir essa pauta de uma maneira mais simples para mostrar que mesmo uma empresa com 10 funcionários pode fazer a sua parte, né? Então, a gente precisa levar isso. E eu acho que empresas de grande porte, né, como o Matos Filho, tem uma preocupação em devolver para a comunidade. A gente tem cada vez uma cobrança maior que as empresas expliquem os seus impactos socioambientais, né? Então, isso não começou agora, isso já vem desde aí do início de 2000, né, quando foi criado o Instituto Ethos no Brasil, o Pacto Global das Nações Unidas lá fora, né? Então a gente vê realmente que as empresas cada vez mais têm essa cobrança, seja dos acionistas, seja dos consumidores, seja dos próprios clientes, né? Por exemplo, tem cliente que vai falar para Matos Filho, se você não tiver mulheres como sócia do Matos Filho, o Matos Filho não pode ser um fornecedor da minha empresa, né? Então a gente tem visto isso, e isso é muito efetivo, porque isso faz com que, imagine que eu vou estar em uma situação de desvantagem para ser fornecedor de outra empresa, né? Então, eu realmente, talvez seja o meu viés, sou formada em economia,
que trabalhei em empresas muito tempo, mas e eu não acho que as empresas podem substituir políticas públicas, tá? Por exemplo, na questão da coalizão empresarial pelo fim da violência contra as mulheres, que a ONU Mulheres criou junto com a Avon e com o Instituto Avon, né? A gente, em hipótese alguma, pode substituir políticas públicas para a questão da violência, mas as empresas podem fazer a sua parte, as empresas podem se unir para cobrar políticas públicas, né? Então, acho que assim, isso é fundamental. O poder econômico, ele numa economia capitalista, ele fala muito alto. Então, os empresários, as empresárias, né, as grandes empresas, elas podem influenciar muito e elas podem liderar pelo exemplo. E assim, eu espero, como a Tabata, que eu não precise viver mais 50 anos, que as minhas filhas que estão aí com 13, com 15 anos, meus sobrinhos, possam ver um mundo melhor, né? Que a gente realmente possa quebrar essa estimativa de tanto tempo, né? Eu acho que as crises vêm, às vezes, para balançar a gente mais forte e para fazer com que a gente acorde, veja as coisas. E, no geral, um outro dia eu sou mais deprimida, mas geralmente eu sou otimista. Então, eu continuo aí otimista que tem mais gente entendendo que esse é um problema, encarando de frente, como disse a Gina, né? Se a gente não encarar de frente que a gente tem muitos problemas, a gente não vai solucionar, né? Então, a gente tem que entender que o brasileiro ou a brasileira pode ser simpático, né? A gente pode parecer amigável, mas a gente tem problemas muito profundos, né? Então, a gente tem que olhar de frente. É isso, gente. Foi um prazer participar aqui com vocês. Volto para a Marina. Acho que a gente já deu tempo, né, Marina? Obrigada. Muito obrigada a todas vocês. A conversa foi super inspiradora, como melhor até do que acho que a gente imaginava. Queria devolver a palavra aí, não sei, Tati, se você quer fazer algumas considerações finais e depois para o Silvio. Queria agradecer de novo. Um prazer enorme, espero que vocês continuem aí na luta respectiva de cada uma de vocês, que faz tanta diferença aí, né, para a gente construir um mundo melhor, e não só na equidade de gênero, mas em muitos aspectos, né, que acho que o trabalho de cada uma de vocês aí acaba influenciando muitas outras frentes. Obrigada mesmo. Eu, na verdade, queria agradecer vocês todas e principalmente pensar que nesse momento que a gente está vivendo, estou bem feliz de poder estar dividindo essa palavra, essa fala junto com vocês e ver o filme repercutindo, emocionando a Gina e talvez sensibilizando, e aí um pouco pensar, né, no que a Tabata falou sobre política e nesse governo, que eu acredito na arte e na cultura também como mecanismo de transformação e de possibilidade de a gente trabalhar isso. É isso que é esse filme, né? E a gente também está vivendo um momento muito delicado na cultura do nosso país, na Ancine, vivendo vários problemas no cinema. Então, mesmo neste momento delicado, eu acho que poder passar esse filme, poder reverberar essa história e trazer luz a isso tudo também, se a gente precisa de política para a educação, obviamente, eu acho que cultura e educação fazem parte da mesma história, que a gente consiga, de uma certa forma, ver a cultura nesse espaço, né, como possibilidade de transformação. E eu aí queria me apropriar, como eu me apropriei da fala de todas vocês no filme, que eu acho que é isso, assim, ter mulheres que estão pensando sobre isso, discutindo isso, refletindo isso, é o que é mais importante. Uma fala da Angela Davis, que diz que a gente tem que agir como se fosse possível transformar radicalmente o mundo, e a gente tem que fazer isso todos os dias. E eu acho que é isso que vocês fazem, a Tabata, a Gina, a Adriana, você também, Marina, são uma inspiração para a gente. Então eu acho que o nosso filme, a cultura também tem esse lugar na nossa sociedade, né? É a mesma história. A gente precisa de política para fazer cultura também, a gente precisa de educação para encarar a cultura como, né, possibilidade de transformação. Mas queria agradecer e queria ouvir vocês, queria uma consideração final da Tabata e da Gina também. Obrigada, meninas todas. Silvio também. Meninas primeiro, Tabata, por favor. Gina. Queria só terminar com uma mensagem de 10 segundos de esperança. É muito real, cientificamente comprovado, que com mulheres no poder, meninas voltam a sonhar. Então, quando a gente desanimar, e há motivos, alguns para a gente desanimar todos os dias, que a gente se lembre disso e do porquê que estamos cada uma nessa luta, nessa trajetória.
Então, que, enfim, que minhas filhas, minhas netas possam nascer num mundo muito melhor do que esse, sem nenhum limite aos seus sonhos. Eu acho que no final do dia, nossas lutas como mulheres é para que nenhuma menina, nenhum menino, independente da cor de sua pele, de onde nasceu, de onde estudou, de sua orientação sexual, que ninguém tenha limites aos seus sonhos, limites impostos por coisas que não tem nada a ver com o esforço, com o talento de cada um, como acontece hoje. Então vamos juntos e juntas e juntos pelo direito de sonhar de todos e todas. Primeiro eu queria agradecer esse convite tão honroso de figurar num documentário onde aparecem mulheres tão extraordinárias, né? Que presente poder fazer parte dessa história, mulheres que me inspiram, que me fortalecem, que me lembram que vale a pena seguir na luta. E queria mencionar um relatório do UNFPA que foi lançado em 2015, aliás, em 2016, o relatório da situação das meninas no mundo, né? Esse relatório anunciou um dado muito preocupante, que na maior parte dos países do mundo, quando uma menina completa 10 anos de idade, ela deixa de ser vista como pessoa e passa a ser vista como objeto a ser explorado, no trabalho infantil, no abuso sexual, no casamento precoce, no trabalho doméstico. E a gente precisa lembrar que um mundo onde meninas e mulheres são violadas é um mundo horrível para qualquer um de nós. Um mundo onde meninas, né, um mundo bom para meninas e mulheres é um mundo bom para todo mundo. O que me trouxe até aqui, ao longo da minha trajetória, em grande medida foi a bênção de ter nascido filha de uma mulher negra que era uma contadora de histórias e que me dizia todos os dias o que era ser uma mulher negra num país racista. E eu todos os dias repetia para mim que eu ia fazer valer a pena cada lágrima que a minha mãe tinha derramado, cada humilhação que ela enfrentou para que eu pudesse ter direito à escola. E é muito duro isso, né? É muito duro a gente pensar que muitas das nossas crianças negras vão continuar repetindo um ciclo de pobreza que vem há gerações. Então, meu desejo é que cada criança, cada menina, cada adolescente, cada estudante da escola, todos eles, possam ter a chance de acessar uma educação de qualidade, uma educação que possa transformar suas histórias, para que eles possam contar histórias onde a dor seja menos presente, onde eles possam continuar honrando o legado de grandes mulheres que os antecederam. Esse é o sentido da educação. É nos tornar pessoas melhores para que a gente possa construir um mundo melhor. Muito bem. Estamos aqui, então, acho que nas considerações finais, eu queria agradecer muito a presença dessa mesa linda e tão inspiradora. Eu me sinto super feliz, porque também quando eu optei por sair do mundo corporativo e empreender no mundo do audiovisual, e agora estou com muita convicção que é um caminho muito bacana você poder usar o conteúdo criado de assuntos, de temas tão urgentes, tão importantes, e fazer esses temas serem discutidos como a gente está discutindo hoje, fazer ele chegar nas escolas, fazer ele trazer pessoas que nunca ouviram falar desse tema para a roda e para que a gente possa, de fato, começar a promover mudanças que sejam mais rápidas e mais eficazes para que a gente tenha um Brasil mais justo, com questões ambientais, questões de meio ambiente, direitos humanos e por aí vai. Então, eu queria agradecer a todo mundo, a presença, quem nos assiste até agora. A gente vai rodar o filme de novo, mais uma vez, para quem chegou atrasado e não conseguiu ver ele inteiro. Eu acho que é uma boa maneira de se despedir, deixando uma mensagem tão bacana, tão forte e com esperança. Na verdade, acho que o filme ele tem esse lado também, porque o término desse doc de 22 minutos, a fala das meninas, ou seja, a quebra da expectativa para o lado positivo é o que a gente tem que buscar, e a gente vai continuar trabalhando dessa forma. Então, queria agradecer a todos que estão ainda nos assistindo, e principalmente aí a mesa que abriu um espaço na agenda nessa manhã, para a gente poder debater e se conhecer um pouquinho melhor, tá bom? Muito obrigado, Matos Filho, muito obrigado, Adriana, Tabata, Gina, Tati e a Marina, tá bom? Obrigado. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tchau.